Olá, eu sou o pastor Djalma Martins e esse é mais um Momento com a Palavra. Juntos nós temos crescido na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Desde já eu gostaria de agradecer a você que já é inscrito no nosso canal, tem estado conosco até aqui. É um prazer muito grande, uma alegria no Senhor muito grande poder estar crescendo espiritualmente na graça do Senhor juntamente com você. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, você não vai pagar absolutamente nada. Vai receber, né, ao acionar o sininho da notificação, as nossas mensagens e ainda vai crescer conosco neste poder maravilhoso que é o poder da palavra do Senhor que age em nós pela ação do Espírito Santo e pela misericórdia do nosso Deus. Compartilhe, não deixe de compartilhar os nossos vídeos, deixe o seu comentário para que possamos saber se você está sendo realmente alcançado por essa mensagem, se ela tem feito sentido na sua vida ou não. Deixe suas ideias, seus comentários, suas experiências e assim você vai nos ajudar a crescer também. Hoje eu gostaria de compartilhar com você um tema bem interessante que leva muitas pessoas a até se confundirem um pouco no relacionamento com Deus, que é o entender a lógica de Deus. Né? Nós somos treinados mentalmente, comportamentalmente, psicologicamente a pensar nas coisas a partir de uma lógica. E é uma lógica humana, uma lógica comum, é claro que é uma lógica que faz sentido para nós. Mas nem sempre essa lógica, eu até ouso dizer, quase sempre essa lógica, não faz sentido dentro da lógica de Deus, da forma que Deus processa os acontecimentos, as situações, da forma que Deus age até mesmo no tempo, né? Nas circunstâncias. A nossa lógica ela não consegue se adequar, né? Acompanhar a lógica de Deus, por isso o Senhor nos deu o Espírito Santo para que possamos ter essa visão espiritual diferenciada das pessoas que não têm o Espírito Santo. Porque por isso que a palavra de Deus diz que as coisas do Espírito, elas só são discernidas espiritualmente e o homem natural não compreende as coisas do Espírito. Mas não é sobre isso diretamente que eu quero falar, sobre esse texto que eu acabei de citar, mas sobre um texto que está em Tiago, capítulo 4, versículos 8, né, em diante, quando ele diz assim: cheguem perto de Deus e ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores. E vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Reconheçam a sua miséria. Lamentem e chorem. Que o riso de vocês se transforme em pranto e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. É aí que vem o que nós queremos trabalhar um pouquinho neste momento. Humilhem-se diante do Senhor e ele os exaltará. Como eu falei, na lógica humana, nós somos incentivados a termos mais orgulhos, amor próprio, a sermos os primeiros, né? A nos exaltar. Né? Você precisa se reconhecer, você precisa se projetar, você precisa ganhar o primeiro lugar, ser mais inteligente, você é mais sábio, você é melhor. Essa é a lógica humana. Na lógica humana, nós somos incentivados a sempre nos apresentarmos, né, como se fôssemos melhores do que os outros. Eu gostaria de dizer que isso não tem nada a ver com a autoestima, né? Que a autoestima vai trabalhar muito a ideia de você se aceitar, de você trabalhar com seus limites e potencializar a pessoa que você é, ou seja, você olhar para você e gostar do que você vê e amar a pessoa que você é, até porque o princípio de amar o próximo é amar a si mesmo, né? Não significa também de ficar aceitando, né, os defeitos que você tem sem procurar consertá-los, né? Ou seja, é mais complexo do que nós achamos, mas não está falando de autoestima, né? Nós estamos vivendo e sempre vivemos em um mundo em que
existe uma necessidade de se projetar a mais, né? E a humildade, ou se humilhar, é uma coisa mal vista, né? Quando nós pensamos em nos humilharmos, parece que isso nos agride, isso nos fere. Porém, na lógica de Deus, que é uma lógica espiritual, a humilhação perante Ele, o reconhecimento de que nós dependemos dele, é fundamental, primeiramente, para alcançarmos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. E por que não dizer que é o caminho de sermos exaltados? A humildade, a humilhação, né? Ao exemplo de Jesus que se humilhou, deixando toda a sua glória, vindo, né, à terra, assumindo forma humana, aceitando uma série de circunstâncias, sofrendo, padecendo na cruz. Foi uma grande, né, atitude exemplar de humilhação, como o próprio profeta Isaías diz, né, que ele se humilhou, né, ele se tornou vergonha perante a humanidade para projetar as nossas vidas dentro de uma realidade espiritual, e ele venceu. Não é por isso, porque ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai, mesmo entendendo que ele se entregou porque ele realmente quis, ele não foi obrigado a fazer isso. Mas na lógica de Deus, a humilhação, né, ou alguns comportamentos que para nós são comportamentos estranhos, né, faz todo sentido para o Senhor, como por exemplo, quando estamos fracos é que somos fortes. Na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, ele fala isso. Quando estamos fracos, é que somos fortes. Como é que pode ser isso, né? Se forte é forte, fraco é fraco. Mas na visão, na lógica de Deus, quando estamos fracos, é que somos fortes, porque passamos a depender dele, a confiar nele, a descansar nele. Outro texto muito legal para a gente entender isso é Mateus 16, 25 a 26, assim, quando perdemos é que ganhamos. Jesus fala assim, aquele que não perder a vida por amor a mim, ele não vai reaver, ele não vai ganhar essa vida, ele está falando da vida eterna, de perder o domínio, o controle, né, que nós temos da nossa vida material, física, né, e ganharmos a vida eterna nele. Então, se não perder a vida, não ganha a vida. A lógica de Deus é bem diferente da nossa. Então, eu gostaria que você realmente entendesse isso, porque isso é fundamental. Às vezes nós resistimos muito ao Senhor, nós lutamos muito e temos muita dificuldade em entregar a nossa vida a Deus, em confiar no Senhor. E às vezes até a vencer o nosso orgulho, para reconstruirmos algumas situações, para podermos recomeçar quando as coisas não estão dando certo, para pedir perdão quando nós erramos, né? Para buscarmos conserto quando nós, de alguma forma, cooperamos para estragar alguma situação, seja no nossos relacionamentos, seja no nosso trabalho, seja no convívio com outras pessoas, seja no convívio eclesiástico. Né? Para aqueles que são cristãos, evangélicos, se congregam numa igreja, se você não é, na sua própria vida, não é comum, como é difícil às vezes entender que a lógica de Deus é uma lógica diferente, que é na humilhação que nós somos exaltados. Então, precisamos ter essa compreensão, né, de como Deus trabalha em nossas vidas. Então, gostaria de deixar esse conselho bíblico, né, para você através do momento com a palavra. Tá? Não resista à capacidade que Deus pode te dar, não resista ao entendimento, à vontade que Deus requer, né, sobre a sua vida. Às vezes você tem que se humilhar perante algumas situações. Você tem que baixar a cabeça, por que não? Mas não é só diante das circunstâncias, porque só diante das circunstâncias isso não vai alterar nada na sua vida. Mas o texto fala assim, humilhe-se diante do Senhor e se colocar diante de Deus, porque Deus só exalta aquele que se coloca humildemente diante dele. Não adianta você se apresentar diante de Deus argumentando, questionando, reclamando,
porque isso não vai mudar muito a realidade. Você vai resistir à direção, ao cuidado de Deus. Eu não sei pelo que você tem passado, eu não sei quais são as suas lutas, eu não sei quais são os problemas que você tem vivido, se fisicamente, se emocionalmente, se na sua profissão, se na sua família. Mas a Bíblia nos garante que o melhor caminho é se humilhar realmente, é colocar diante de Deus a sua vida. Eu queria finalizar com um texto que está na primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Só mais adiante, virar algumas páginas. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Olha só o que diz aqui na palavra do Senhor. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Humilhem-se debaixo da poderosa ou da potente mão de Deus, para que no tempo oportuno, ou seja, no tempo de Deus, no tempo que ele reconhece que é o melhor para a sua vida, ele o exalte. O caminho da exaltação é a humilhação. Nós não seremos exaltados em nada que fazemos, em nada que pretendemos, em nenhum plano, em nenhuma situação na nossa vida, se antes não nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus, diante do Senhor. E como que fazemos isso, que é o segredo? Como que nós nos humilhamos diante de Deus? O apóstolo Pedro, ele vai apresentar essa forma, né? Não é uma fórmula, é uma forma de humilhação. É como que eu faço isso, tá? Como que eu me humilho diante de Deus para que ele me exalte? Como que eu posso realizar isso, pastor Djalma? Como é que se faz isso? E ele vai falar aqui, lance sobre ele todas as suas ansiedades. Lance sobre ele. Sabe quando uma criança ela vai para o pai e ela mostra um machucado que um coleguinha fez, que alguém fez, né? Um irmão, uma irmã machucou, ela diz assim, olha só, olha o que ele fez comigo, né? Está pedindo, cuida de mim, eu não consigo lidar com isso, me ajuda. Mais ou menos isso que o apóstolo está dizendo aqui. Apresente a ele as suas dores, seus machucados, aquilo que as pessoas produziram em você, aquilo que o tempo fez com você, aquilo que as circunstâncias fizeram com você, aquilo que os seus inimigos fizeram com você, ou aquilo que você mesmo fez com você. Apresente a ele, Senhor, me machuquei, me machucaram, está doendo aqui, eu não consigo resolver isso, eu não tenho tido capacidade de lidar com isso, isso é humilhação. Essa forma que o apóstolo Pedro está dizendo que precisamos usar para que sejamos exaltados na presença do Senhor. É lançar sobre ele, é mostrar ao mesmo tempo que devemos confiar que ele vai cuidar de nós, porque ele fala assim, porque ele cuida de vocês. Está dizendo o seguinte, lancem e confiem, porque ele cuida de vocês. E aí ele dá o último aviso, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda de redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Ele fala, resiste, firme a ele, não ceda a ele, porque ele vai ficar buzinando no seu ouvido, falando coisas, pronunciando palavras, usando circunstâncias e situações à sua volta para fazer com que você acabe lutando com armas erradas contra essas situações. Mas você precisa resistir a essas ações malignas, se submetendo humildemente na presença do Senhor. E fala assim, resista firme na sua fé. Continue firme, mas firme diante de Deus. Não saia da presença do Senhor. Não ceda ao seu orgulho, à sua vaidade, aos seus questionamentos. Não faça pirraça. É muito importante isso. Mas busque os braços de Deus. Busque os braços do Pai. Se coloque diante dele. Apresente a ele as suas aflições, seus machucados, as suas dores, as suas feridas. Se humilhe na presença dele e ele vai te exaltar. Eu tenho certeza. Esta é a lógica de Deus.
Na lógica de Deus, o caminho da vitória, a realidade da exaltação está na humilhação na presença dele. Que o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus.